Mirko Levac. Guarda uma coisa, em todas as crises da Bíblia, em todas as crises, desde Gênesis até o Novo Testamento, todas as vezes que as crises apareceram, Deus apareceu ao seu povo, aos seus filhos. Ei, quando todo mundo desapareceu. Guarda uma coisa, em todas as crises da Bíblia, em todas as crises, desde Gênesis até o Novo Testamento, todas as vezes que as crises apareceram, Deus apareceu ao seu povo, aos seus filhos. Ei, quando todo mundo desapareceu, Deus apareceu. Eu vou falar, levanta as tuas duas mãos para receber essa palavra, e eu quero declarar: Deus está levantando aqui um povo, aqui em Suzano, que está marchando, que está avançando, não para algo comum, é para algo incomum. Não trate como comum aquilo que Deus tem feito de uma maneira incomum. É tempo de avançar e crescer como nunca. Boa noite, povo de Deus, a paz de Cristo. Onde estão as famílias mais abençoadas de Suzano? Cadê os maridos mais abençoados de Suzano? Cadê as mulheres mais abençoadas de Suzano? Os filhos mais abençoados de Suzano? Então olha para alguém da tua família e diga assim para ele: nossa família é abençoada. Isso não é um jargão, fala de novo, fala olhando nos olhos e diga assim: nossa família é abençoada. Diga assim: ainda esse ano Deus vai abençoar você para pagar aquela viagem para gente abençoada. Diga para alguém da tua família: ainda hoje à noite você vai pagar aquele jantar maravilhoso. Deus vai te usar. Diga para alguém da tua família, ó, diga assim: ainda esse ano Deus vai dar um carrinho novo para você, um carro novo. Quer ver as mulheres ficar felizes? Cadê glória a Deus aqui? Os irmãos falam para as irmãs: Deus vai dar uma geladeira nova para você, uma geladeira. Eu vou profetizar pela fé. Seu marido vai levar você para uma viagem maravilhosa, para um hotel maravilhoso, e vai comer tudo do bom e do melhor. Cadê glória a Deus? Mas posso falar, só serve para eles, tá? Não vem com gracinha não, fica na sua. Trouxe você aqui para me fazer passar vergonha? Ainda esse ano seus filhos vão ser muito abençoados. Sua casa vai ser muito abençoada. Porque não é promessa minha, é promessa dele. Gênesis capítulo 12, verso 2: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. O shalom, a graça, a paz de Deus vai reinar na sua casa. Posso ouvir glória a Deus por isso? Posso? Estou feliz de estar aqui hoje à noite. Quem está feliz? Estou feliz. Pastor Leandro, pastora Frank, prazer estar aqui com vocês. Bispa, minha bispa, que gostoso estar aqui com vocês. Meu bispo me esperou até agora há pouco, vai pregar fora do país, lá na América, esperou o último para poder dar um abraço. Que honra que eu sinto, estou feliz demais. Que honra, sempre quando eu venho aqui eu fico maravilhado. 19 anos atrás eu vinha para 40 pessoas. Hoje, se fizer 2 reuniões, não dá. É por isso que eu já estou vendo Mircão pregando ali naquele lugar para 5 mil. Ai meu Deus do céu, hein? Já me convidei, aleluia. Que alegria estar aqui com Eliezer de Tarsis mais uma vez. A gente se cruza pelo Brasil afora, e ele me abençoa tanto, Juliana me abençoa tanto. Vocês têm príncipes e princesas dentro dessa casa. Sabe por quê? Para ministrar para príncipes e princesas que estão dentro dessa casa. Vocês são filhos de um Deus maravilhoso. Posso ouvir amém? Hoje à noite também eu estou com a mulher mais maravilhosa do mundo. Casado com ela há 40 anos. 40. Vem para cá, Chuchu.
Vem falar uma palavra aqui para esse pessoal, vem falar. 40 anos aqui, o que é isso? Eu mereço uma viagem, não? Ela está achando que eu sou crente de verdade. Ai, se não for. Uma geladeira nova. Isso aí. Ô, irmão, não deixa o inimigo te usar não, vai. Como nós amamos essa igreja. Amamos esse povo. Amamos. 19 anos, eu acho que a gente faz parte dessa família. E eles da nossa. Érica, minha irmã. Pastores, vocês são maravilhosos. É bom estar aqui. Um povo que faz parte de um legado do céu. Você faz parte de um legado do céu. Isso não tem preço. Pastor, o que é legado? Legado é o que nós deixamos para os nossos. Não é o que nós fazemos e deixamos para eles, mas é o que nós deixamos dentro deles. Então, legado não é para eles, é dentro deles. Essa é a construção da família. E se vocês estão aqui nessa noite e nas outras noites também, é porque vocês querem deixar esse legado. E o maior legado é a palavra de Deus em nós, porque ela nos transforma, ela nos ativa, ela nos faz melhores, a cada dia melhores, porque família é uma coisa que a gente nunca teve. Então a gente vai construindo dia a dia, sim ou não? Nós vamos errando, mas nós vamos acertando, porque o Espírito Santo nos ajuda. Amém, gente? Então é bom estar aqui com Ele, e eu quero ouvir o que Ele tem a dizer nessa noite. Amém? Obrigada, gente. Ai, ai. Você está linda igual quando você tinha 19 anos. Os solteiros fecham o ouvido. Vai que dá certo. Hoje, depois do culto, se no céu tivesse casamento, eu casaria com você de novo. Eu estou falando isso de verdade diante do Senhor Deus, você sabe que é verdade. Então, como no céu não tem casamento, eu quero curtir você aqui pelo tempo que Deus nos determinar. Só a morte vai nos separar. Se no céu tivesse uma avó como você, eu queria ter netos igual você tem de novo. 2 filhos igual você tem, criou eles para a glória de Deus. Então, eu amo você. Obrigado. Deus te abençoe. Vê se gasta menos no cartão de crédito, por favor. Quem está feliz aí? Joga as 2 mãos para cima. Nossa casa é abençoada. A nossa casa é abençoada. A nossa família é abençoada. Os nossos filhos são abençoados. Os nossos netos são abençoados. A nossa vida é abençoada. Nós temos um Pai maravilhoso. E hoje à noite eu quero declarar: ainda esse ano tem coisas maravilhosas para acontecerem na sua vida. Ainda esse ano, Atos 16:31 vai se cumprir em você. Eu e a minha casa. Aí é Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda esse ano, Atos 16:30.
crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ainda esse ano, Deuteronômio capítulo 6, verso 8: casas cheias, casas cheias, casas cheias de tudo que é bom, respeito, harmonia, alegria e paz. Eu oro em nome de Jesus. Quem concorda, aplauda bem forte ao Senhor. És fiel em todo tempo. Levanta a tua mão direita, levanta a tua mão direita. E em todo tempo tu és tão bom. Eu estou vendo casas tomadas. Fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Com as mãos lá em cima, vai com as mãos lá em cima. Ouve, Senhor, ouve. És fiel. Ouve essa mãe, ouve essa esposa, ouve esse marido, ouve esse pai, ouve esse teu filho, Em ouve. todo tempo. Com todo fogo. Sua casa vai cantar muito sobre a bondade de Deus ainda esse ano. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 1 ao 11. Pastor, o senhor vai pregar sobre um texto pentecostal hoje à noite? Vou pregar muito mais do que isso. Vou pregar sobre uma casa cheia. Vou pregar sobre uma casa cheia, cheia de uma presença maravilhosa. Obrigado por me pastorear, cantando e tocando. Obrigado. Você tem feito isso pelo Brasil. E eu sei que pelo mundo afora o Senhor Deus vai te levar. Ele treinou você e Ju, treinou muito. Treinou vocês. E agora vocês vão para todos os cantos, para todos os 4 cantos dessa terra. Alguém concorda dizendo amém? Então obrigado por engrandecer o Senhor e encher esse ambiente da presença dEle. Em todos os lugares que você vai, Deus tem feito isso através da sua vida. Gratidão. A minha gratidão a vocês. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, e encheu toda a casa, e encheu toda a casa, e encheu toda a casa. E encheu todo o ambiente, encheu os filhos, encheu o marido, encheu a esposa, encheu toda a casa, e não sobrou mais espaço para ninguém e para nada, na qual eles estavam assentados. E apareceu línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, porque Deus tem uma obra individual para cada um da nossa família. Eu vou falar de novo, alguém está me ouvindo aqui? Deus tem uma obra para cada um de nós individualmente. É para a mãe, é para o pai, é para cada filho, é para cada filha, é para dentro da casa. Eu posso ouvir amém de alguém aqui dentro? E todos ficaram cheios do doce Espírito Santo, e começaram a falar em outras, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia naquele lugar, em Jerusalém, judeus piedosos, que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são esses galileus? Todos esses que estão falando? Como pode nós ouvirmos, cada um de nós, na nossa própria língua materna? Houve entendimento. Partos, medos e elamitas e habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de todas as partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as grandezas,
Nós os ouvimos falar das maravilhas, nós os ouvimos falar de tudo que Deus tem na sua própria língua. Pai, fala conosco de uma maneira muito especial hoje à noite. Fala em cada coração, Senhor. Terminando essa conferência, esse simpósio da família, a gente já ouviu tanta coisa boa que eu tenho certeza, pastor Josué, pastor Mark Anderson, são servos do Senhor que trazem, ó Pai, o céu para a terra. Então hoje à noite nós queremos pedir: enche toda a casa, enche toda a casa, enche toda a família, enche com a tua presença, uma casa cheia, uma família cheia, uma casa cheia, uma família cheia, uma casa cheia, uma família cheia. Levanta a tua mão para adorá-lo, levanta, não sobrará mais espaço para nada, uma casa totalmente cheia, uma casa cheia, uma casa cheia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Ouve, Senhor, ouve. E meu coração eu quero derramar diante do teu. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa, encheu todo o ambiente, encheu todos os que estavam lá dentro daquele lugar. Eu quero declarar essa palavra: sua casa vai estar cheia do Espírito Santo dentro desse tempo, do doce Espírito Santo, do Paráclito Divino, daquele que une o casal, une os pais e os filhos, une o ser. A terra está perturbada, o ser humano está apavorado, Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. O último versículo da Bíblia no Velho Testamento diz assim, na minha Bíblia e na tua: qual vai ser um dos sinais da volta de Jesus? O coração dos pais vão se converter aos filhos, e o coração dos filhos vão se converter ao Pai. E eu quero declarar essa palavra: vai começar pela nossa casa, vai começar pela nossa família, vai começar por nós. Eu quero declarar respeito, harmonia, alegria. Nós vamos buscar a palavra de Deus como nunca, e a nossa casa vai estar cheia do Espírito Santo. Encheu toda a casa. Fala para alguém da tua família e fala para alguém: nossa casa cheia do Espírito Santo. De repente veio do céu. Presta atenção, olhe para mim. Alguém perfeito veio de um lugar perfeito para encher um lugar imperfeito. Eu vou falar de novo, acho que não tem gente viva aqui hoje. A sua casa é o lugar que o Espírito Santo quer encher. A minha casa é o lugar que eu vou declarar de novo: a minha e a tua casa é o lugar da habitação do Espírito Santo. Alguém pode dizer glória a Deus aqui dentro? De repente veio do céu, do lugar perfeito, porque Ele é para habitar dentro de um lugar imperfeito. Porque a família perfeita é imperfeita. Ai. Eu vou declarar de novo: a família perfeita é a família imperfeita. Deixa eu declarar: Deus levantou cada um de nós com as nossas diferenças para nós estarmos no mesmo lugar, para nós recebermos desse doce Espírito. E eu quero declarar: Ele vai unir a família mais do que nunca ainda esse ano. Se alguém concorda, diga glória a Deus, diga aleluia. Eu amo uma canção da Eichel, ela era ministrada muitos anos atrás, antes dela ter filhos, antes do filho dela morrer, antes dela passar por todas as lutas e permanecer firme e inabalável. Eu não sei se o Eliezer vai conseguir tocar. Minha casa será uma casa de bênção. Um pedaço do céu. Eu sei a música. Nela estão reunidos. Ele está dando uma de novinho, meu Deus, mas ele é velho. Faça do meu lar, Senhor. Essa? Minha casa será uma casa de bênção. Eu sei tocar, mas não sei cantar. Então você vai tocar outra. Mas eu amo essa canção, porque essa é a promessa de Deus: a minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu.
Casa aqui não é uma construção. Alguém está me ouvindo aqui? Não é paredes, não é telhado, não é teto, não é móveis, não é carro, não é... Não. Casa aqui é um lar. Porque quando ele enche não é mais uma casa, mas é um lar porque está cheia. Alguém está me ouvindo aqui? Diga glória a Deus. Tem gente que tem casa, tem gente que tem carro, tem gente que tem móveis, tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem tudo, mas não tem um lar. Porque tem espaços vazios dentro daquele lugar, que nada pode preencher. Aliás, o ser humano nasce com 3 vazios. Crianças que estão nascendo agora, já nascem com 3 vazios. Vazio de mãe, vazio de pai e vazio de Deus. Eu vou falar de novo, alguém está me ouvindo aqui? Vazio de mãe e de pai você preenche. Pastor, eu fui adotado. Eu não tive pai, não conheci meu pai e minha mãe biológica, mas não tem alguém que criou, alguém que abençoou, um pai e mãe, preencheu com amor. Mas tem um espaço que ninguém pode preencher, nem dinheiro, nem fama, nem riqueza, nem drogas, nem mal, nenhuma, nada pode, porque é um espaço que só Deus pode preencher. Levanta a tua mão para receber essa palavra, e eu quero declarar ela. Deus não está dando uma casa para você, porque tem gente que tem um casebre, e tem gente que tem uma mansão, mas o casebre é muito maior, porque o casebre é cheio do Espírito Santo e se torna um palácio. Mas tem gente que tem uma mansão e é vazia, tudo que tem é dinheiro, aquilo se torna um barraco de um lugar quebrado. Eu quero declarar: Deus está dando para você hoje à noite um lar cheio do Espírito Santo. Eu vou declarar de novo: encheu toda a casa, encheu toda a casa, encheu toda a casa. Eu vou fazer declarações proféticas aqui. Sua casa é o melhor lugar do mundo. Eu vou declarar de novo: a sua casa, eu vou declarar 10 vezes, creia você ou não, a sua casa é o melhor lugar do mundo. A sua família é a melhor família do mundo. A sua casa, o seu lugar. Porque a sua casa é o lugar que o Espírito Santo habita, e Ele enche aquele lugar, e quando Ele enche, não sobra mais espaço para nada. Cadê glória a Deus aqui dentro? Cadê aleluia? Eu amei a palavra do pastor Leandro aqui no Salmo 128, falando que essa palavra, ela é para vivência, ela é para prática. Ela não é algo religioso, ela é para a prática do dia a dia, e quando a gente pratica, ela não falha. Eu posso testemunhar isso há 40 anos. Eu sou cigano convertido. Para quem não me conhece, não tem problema, não precisa guardar carteira, não vou ler a sorte de ninguém aqui dentro, descansa o coração. Olha, se eu for ler a tua sorte, eu vou olhar na tua mão e vou falar assim: estou vendo um homem na sua vida. Ele não tem aparência nem formosura. Eu estou vendo as mãos dele furadas e o sangue dele sendo derramado sobre a sua vida. Foi essa princesa, minha esposa, que me levou para Jesus. Não foi eu que encontrei ele, ele que me encontrou. E quando ele me encontrou, eu saí de uma casa para um lar. Alguém está ouvindo aqui? Meu avô, minha avó e 6 filhos vieram da Iugoslávia em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, como indigentes. Sofreram muito nesse país. Tinha barraca, tinha tenda, tinha casa, tinha tudo, mas não tinha lar. Mas eu lembro quando entrei pela primeira vez nos degraus, pisando os degraus daquela escada, quando eu tentei conversar com ela, ela não me deu nem confiança. E eu perguntei para ela, descobri que ela era crente, falei: é crente, vou na missa da igreja dela e vou pegar ela. Aí eu cheguei e perguntei: você é crente? Ela falou: sou, porque você quer ir lá na igreja? Eu falei: claro, que hora que é a missa? Ela falou: não é missa, é culto. Falei: deixa ela. Ela falou: Rua Gonçalves Dias, número 77, o culto começa às 19 horas. Falei: deixa comigo. Coloquei uma camisa vermelha, 3 correntes de ouro para impressionar, cigano, né? Não tinha dente de ouro, falei: vou colocar uma corrente. Cheguei na porta da igreja, ela estava lá. Me deu a mão, me cumprimentou, desse jeito. Depois eu voltei no outro domingo, vi ela dando aula na escola dominical, ela tinha 19 anos. Eu falei: é muita bênção de Deus. Ela foi, sentou no primeiro banco, eu falei: não, vai lá. Ela falou: gosto de absorver tudo que Jesus tem. Eu falei: não, vai lá. Vou ficar aqui atrás. Eu fico aqui atrás, ela vai, o padre aí termina o negócio, e eu nhaque. Não deu tempo, porque o ambiente foi tomado, a casa encheu. Não ficou espaço para o pecado, não ficou espaço para o mal, não ficou espaço para mais nada. E eles começaram a cantar lá dentro: ó Alfa, Ômega, Cristo,
filho, ó vem, E ele veio. ó vem, Senhor Jesus. E ele vai inundar a sua casa essa semana. Vai inundar, vai inundar. Ele vai inundar os maridos, as esposas, os filhos, a família. Eu vou declarar de novo. Ele vai transformar como transformou eu e toda a minha casa. Ele vai transformar. Alguém pode dizer glória a Deus? Namoramos e em 9 meses casamos. E pregamos o evangelho por esses 40 anos. Porque não tem coisa mais preciosa do que essa. Uma casa vazia já é ruim. Então uma vida vazia é péssimo. Porque só o que pode me preencher e nos preencher é a vida dele em nós. E aí, eu, cigano, conheci ela. Meu pai não queria o namoro, não queria nada, não queria, porque eu já tinha compromisso com uma cigana. E aí, Deus deu um jeito na situação, desvencilhou daquele compromisso que eu tinha. E depois de... glória a Deus, porque ela fez bariátrica, tinha 180 quilos, né? Estou entendendo, mas eu ia casar com ela do mesmo jeito. Meu pai, tem misericórdia. Pasme você, meu pai, marcamos o casamento para 1º de fevereiro do outro ano. Passei pelo batismo nas águas em novembro. Meu pai não queria ir num casamento, na festa do casamento, no dia do meu casamento. Resolveu ir no último dia. Entrou, pastor Anípes Espina começou a fazer a cerimônia do meu casamento. E num certo ponto da cerimônia ele falou, ajoelha para dar a bênção matrimonial. Eu ajoelhei com ela e fiquei preocupado, porque meu pai tinha raízes péssimas dentro de si. Quando o Espírito Santo entra dentro de uma casa, as raízes são arrancadas e transformadas. Quando o Espírito Santo entra dentro de uma família, a natureza é tratada, o velho homem morre. Cadê glória a Deus? Cadê aleluia? Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez. Meu pai cheio de ódio, cheio de amargura, com 11 anos passava por meio dos soldados mortos lá na Europa, arrancava coturno, jaqueta para levar para acampamento, porque senão ia morrer de frio. Escapavam dos alemães que matavam na época, dos nazistas. Minha avó, todos os parentes foram decepados. Não sobrou ninguém vivo da família dela, só ela que veio para o Brasil. E eu sei por que ela veio para o Brasil. Porque Jesus ia nos encontrar e encher a nossa vida, como vai encher a sua também. Naquela noite do meu casamento, quando a gente ajoelhou, eu abri a ponta do olho e falei, meu pai agora vai dar um ataque aqui dentro. Mas em vez de dar um ataque, Deus começou a encher os espaços vazios da vida dele. Conforme o pastor orava, o rosto do meu pai transformava. E o rosto do meu pai transformava. E todo vazio foi trocado por uma vida cheia do Espírito Santo naquela noite. E ele entregou o coração para Jesus. Posso falar? Sua família vai estar inundada do Espírito Santo. Eu estou autorizado para falar. O Espírito Santo quer inundar a sua casa, quer inundar a sua família. Ele está desejoso. Levanta a tua mão. Ele não está zangado com você, não está bravo com você, não está bravo com o passado. Jesus já perdoou esse passado e Ele quer inundar a sua casa. Eu quero declarar isso hoje à noite. Perdão vai ser liberado. Perdão vai ser liberado. Você vai liberar perdão. Você vai liberar graça, você vai liberar favor, porque a sua vida está cheia do Espírito Santo. Eu preciso ver alguém aplaudindo ao Senhor aqui dentro. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Canta. Faça do meu coração O quê? tua casa todo dia. Fique à vontade, Senhor. E seja vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver. É por isso que eu te amo. Quando eu vi ele tocar a primeira vez, em 2004, era isso? Eu dirigi um culto em Americana que tinha 1.200 pessoas. E não tinha quem tocava. E olha o meu sonho, me dá R$1.500, Senhor, eu vou levar um cara desse comigo embora para Americana para ele tocar nos cultos. Me dá, Senhor.
E aí toda vez que eu via, eu falava: Senhor, quem que é esse negão magro aí? Meu Deus do céu, é ungido esse cara. Eu sou tão grato a Deus quando eu vejo o testemunho dele na vida de vocês. Deus te abençoe demais. Olha para alguém da tua família e diga assim, diga para alguém: uma casa cheia pelo Espírito Santo é um lugar que não sobra mais espaço para mais nada. Eu posso ouvir amém por essa palavra? O texto não está falando de uma família, mas o texto está falando de uma casa. Olhe para mim, o texto está falando de uma casa onde tem italianos e baianos e europeus, gente que não se entende, gente que se confunde, gente que não tem a mesma língua. É uma festa. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Pentecoste é uma festa onde os judeus se reuniam para comemorar como foi a colheita, se a colheita foi boa, se a colheita foi ruim. É interessante isso. Olha onde o Espírito Santo se derrama. Havia uma festa, só que aquele povo que estava na festa era gente vazia. Alegria aqui e uma vida vazia lá dentro. Só o Espírito Santo poderia preencher aquele lugar. O que nós estamos precisando hoje não é de nada imediato, é da presença que já está dentro da sua casa. Eu vou falar de novo, não é de uma festa. Aliás, tem festa dentro da sua casa todos os dias. Se você não entende isso, eu preciso declarar: entre todos os milagres que Jesus fez, o mais belo deles é o primeiro. A Bíblia diz no capítulo 21, que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos em livros, os livros não caberiam nos 24 mil quilômetros de um lado e 24 mil quilômetros do outro lado. Pensa, o primeiro foi na festa de um casamento. Vou falar de novo, o primeiro foi na festa de um casamento, no meio de uma família e de um lar. O que ele fez? Transformou água em vinho. Não. Vinho era símbolo de alegria e felicidade. Você não entendeu? Ele colocou cor, sabor e paladar no que precisava de cor, de sabor e de paladar. E eu quero declarar essa palavra. Ai, ergue as tuas mãos, ergue. Jesus está a favor da tua casa, o Senhor está a favor da tua família, do teu casamento. Ei, a casa vai estar toda cheia. Ninguém vai ficar vazio da presença dEle. E não haverá mais espaço para briga, para gritaria, para discussão, para o mal. Ei, eu quero declarar, levanta as tuas duas mãos, o seu lugar de intimidade, o seu lugar de amor, o seu lugar de entrega, um lugar abençoado. Eu quero declarar respeito, harmonia, alegria, porque afinal de contas, Ele vem e deixa um fruto: amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E eu quero declarar isso. Haverá essa graça sobre a tua casa. Se alguém pode aplaudi-lo aqui dentro, aplauda o Senhor, aplauda. Aquilo que parecia impossível. Canta, igreja, canta. Aquilo que parecia e não deixar. Aquilo que parecia ser minha morte, mas isso sou milagre. Se é verdade isso, aplauda bem forte ao Senhor, aplauda. Presta atenção, e agora eu prego sobre essas três coisas que uma casa cheia do Espírito Santo tem. Mas olhe para mim, por favor. Lá tinha gente de todo lado do mundo, desentendimento, linguagem diferente. Ó que coisa. Se você não sabe, olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. Vem um download do céu agora. Os homens criaram uma torre chamada Babel. E essa torre foi criada para chegar lá no topo do céu e o homem se encontrar com Deus. Deus teve que mandar um espírito de confusão e separar línguas entre eles. É forte isso. E aí cada um não se entendia mais. Mas aqui em Atos capítulo 2, tem um monte de gente em confusão, que não se entende. Mas aí o Espírito Santo vem e dá uma linguagem só para eles. Ai.
Posso declarar essa palavra? Haverá uma linguagem do Espírito Santo dentro da sua casa nesse tempo. Eu vou declarar de novo. E a linguagem dele é perdão, a linguagem dele é quebrantamento, a linguagem dele é renúncia, a linguagem dele é amor, a linguagem dele é alegria, a linguagem dele é esperança, a linguagem dele é vida, a linguagem dele é uma casa cheia de graça. Alguém pode aplaudi-lo aqui dentro? Aplauda bem forte, aplauda. Eles já estão naquela festa, vazios. Com certeza muitos não tinham colhido o que queria colher. Alguém está me ouvindo aqui? Diga amém. Porque a vida nem sempre se apresenta do jeito que a gente quer. As coisas nunca acontecem do jeito que a gente quer. São 40 anos casado com a mesma mulher. Graças a Deus, só a morte me separa dela. Você acha que nós vivemos todos os dias tudo maravilhoso? Se for escrever livros, dá mais de 30 livros, de tantas histórias, porque a vida não se... Eles estavam naquela festa, naquele lugar, mas estavam vazios. O Espírito Santo vem se derramar, porque o Espírito Santo só se derrama em lugares vazios. Vazio do orgulho, vazio da soberba, vazio da altivez, vazio da dura serviço. Quem está me ouvindo aqui, diga glória a Deus. Não dá para ocupar dois, um corpo não dá para ser ocupado por dois espaços. Ou está cheio de alguma coisa, ou está cheio de outra coisa. Alguém está me ouvindo aqui? Acho que essa palavra é para alguém aqui hoje à noite. Está preocupado com o quê? Está correndo atrás do quê? Você está ansioso por quê? A palavra ansiedade vem de estrangulamento. Eu estava vindo com Lilian para cá falando isso dentro do carro. Jesus falando, olha os pardais, eles não plantam, não fazem nada. Sabe por que a gente acha que é pequeno? Porque a gente nos compara com o pardal. Deus vai dar a mesma coisa que dá para um pardal? Não. Quando essa ansiedade sair daí, o Espírito Santo vai trazer criatividade, vai trazer graça, vai trazer força. Eu estou falando em nome dele, eu vou falar de novo. Quando essa ansiedade, quando esse medo, quando essa incerteza sair daí, nem Salomão se vestiu como aquele lírio do campo. Ei, se Deus cuidou dali, não vai cuidar de você? Fica tranquilo. Fala para alguém da tua família, descansa, sossega o coração. Deus está no controle. Fala para alguém da tua família, fala, amor, Deus está no controle. Filho, Deus está no controle. Minha esposa, Deus está no controle. Meu marido, Deus está no controle. Fala. Quem está pregando para vocês aqui não é um senhor da teoria, é um senhor da prática de vida. Eu já vi Deus tirando gente do mínimo para colocar no máximo. Eu vou falar de novo. Não é porque você é bom, é porque Deus é bom que vai fazer isso. Sua casa não vai ser visitada porque você é bonzinho, é porque Deus é que é maravilhoso. E aí eu aprendo que o Espírito Santo se derrama. E tem 3 coisas aqui que eu quero deixar para você hoje, sobre uma casa que é cheia do Espírito Santo. O que acontece dentro dessa casa? Versículo 3, a primeira coisa. Apareceram línguas de fogo. Que vontade de ficar pentecostal aqui agora. Sai correndo, dando aviãozinho. Mas sabe o que é línguas como de fogo? Primeira característica de uma casa cheia do Espírito Santo. Ela queima na linguagem do amor. Fala para alguém que está ao teu lado aí, ela queima na linguagem do amor. Ela queima na linguagem do amor. Nós, na nossa humanidade, achamos que, agora eu estou cheio, eu vou fazer muito barulho. Não. O Espírito Santo se derrama sobre nós, para nós ficarmos amorosos. A língua como de fogo ali, era uma língua que trazia amor. O texto diz, língua como de fogo, é abrasada pelo amor. Sabe como que eu aprendi isso? Eu jamais ia aprender, porque meu pai era assim, cala a boca, vai, faça agora. A gente não fazia pergunta, a gente só recebia a ordem e cumpria a ordem. E eu não tenho problema com meu pai do passado, jamais. Eu sou grato pelo pai terreno que eu tive,
Mas quando eu me encontrei com Deus, eu aprendi isso na marra. O que eu estou falando para você aqui em 10 segundos, eu aprendi durante os anos da minha vida. É uma linguagem abrasada pelo amor. É uma linguagem que vem na boca. Eu não sabia falar, eu não sabia agir. Eu não sabia ter uma atitude, eu não sabia dar um abraço. Eu não sabia falar para minha família. Eu não sabia disso. Está aqui minha esposa que pode falar. Eu não sabia. Mas quando Ele veio sobre a minha vida e me encheu, tudo foi transformado. Essa casa tem um fruto. Essa casa tem amor, tem alegria, tem paz, tem paciência, tem bondade, tem benignidade, tem fidelidade, tem mansidão, tem domínio próprio. Sabe o que essa casa é? Um pedaço do céu na terra. Aliás, alguém está me ouvindo aqui? Diga amém. Sabe por que Deus quer encher a tua casa do Espírito Santo? Porque você já fica treinado para o ambiente onde você vai morar eternamente. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Sabe por que Deus quer encher a nossa casa do Espírito Santo? Porque nós já vamos treinar no ambiente que nós vamos passar a eternidade. Tem quanto tempo que talvez você não fala para esse querido teu: como eu amo você, como você é importante para mim. Um abraço. Eu vou abandonar, vou largar. Está usando drogas, é alcoólatra, fez o mal, fez isso, fez aquilo. Deus não virou as costas para mim e para você. Aliás, Ele entregou em amor o único filho dele, unigênito, para morrer no meu e no teu lugar. Ai, 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 ai. Uma linguagem abrasada pelo amor. Sabe o que é uma linguagem abrasada pelo amor? É uma linguagem calma. Olha para quem está pertinho de você aí, da sua família, e vê se ela está com cara de paciência, e fala para ela: tem paciência comigo, calma. Tem paciência comigo. Quem tem paciência, calma. Diga para alguém da sua família: lá em casa não vai ter mais gritaria, nem briga. Põe a mão na cabeça do teu filho e da tua filha e abençoa, diga: eu amo você, não abro mão da sua vida. Eu não abro mão de você. Põe. Quer falar diferente? Pode falar assim, ó: eu tenho vontade de te matar, mas não vou te matar não, eu vou te abençoar, porque eu não vivo sem você. Pastor Leandro perguntou para mim do Felipe. Felipe era um menino que nasceu franzininho. Era uma época difícil da nossa vida. Já tinha Carolina, eu falei: Senhor, me nos dá o Felipe. Felipe nasceu, a gente abraçava ele. Ele ia para a escola e voltava com tudo pela metade. Aos 8 anos que nós fomos descobrir que ele tinha hipermetropia e astigmatismo. 6,2 de um lado, 5,8 do outro. E ele sentava no fundo ou no meio e não enxergava nada. Até que um dia uma professora, bendita professora, descobriu, colocou na primeira carteira e ele começou a melhorar. Felipe, uma semana eu levava para a escola, uma semana meu irmão que passava, eu levava minha sobrinha, meu irmão levava o Felipe junto. Ele não ia para a escola antes de eu levantar, sentar, colocar a mão na cabeça dele, olhar nos olhinhos dele e dizer para ele assim: como eu amo você, como você é importante para mim. Eu não abro mão da sua vida. Eu acordava pela madrugada, punha a mão na cama e falava: cadê Lilian? Meu Deus! Aí eu ia procurar, a Lilian estava lá, em cima da cabeça do Felipe, orando e fazendo declarações. Felipe foi crescendo tímido, franzino, pequeno. A única coisa que eu podia fazer com ele, nunca obriguei ele: você vai ser pastor, você vai ser isso, aquilo. Era a linguagem do amor. Você está vendo isso aqui? Foi Deus que deu para a gente. Ele tinha sonho de ter um tênis Nike Shox, R$600. Eu ganhava 1.800, eu falava: sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Aí um dia, uma abençoada em Belo Horizonte colocou R$600 no meu bolso, de oferta. Eu arranquei, o Espírito Santo falou comigo assim: está aí a linguagem do amor que você vai usar com teu filho. A gente nunca falou mal de igreja, nunca falou mal de pastor, nunca falou mal da fé, nunca falou mal de nada. Sempre amamos o Senhor. Comprei o tênis Nike Shox, dei para ele e falei: isso foi o amor de Deus que fez por você. Está aqui o tênis. Meu pai não deu para mim, mas meu pai foi meu super-herói. Mesmo falando: cala a boca, faça desse jeito, eu sou grato pelo que meu pai fez. Porque não é algo que se faz
mas é algo que se vive. Eu quero declarar essa palavra: seus filhos serão abençoados, seu casamento será abençoado, ei, não haverá espaço para mais nada, uma linguagem abrasada pelo amor. Você não vai falar melhor lá fora do que dentro de casa. Lá fora você fala por gentileza, muito obrigado, mas em casa a gente não sabe falar como você é especial para mim. Agora há pouco acabou o jogo do Corinthians, e uma torcida fica pulando lá e gritando: eu nunca vou te abandonar porque te amo, e a gente não tem coragem de dizer para alguém que está perto de nós: ah, como eu amo você, eu não abro mão da sua vida. Pelo amor de Deus, fala para alguém da sua família: você é muito importante para mim, eu não abro mão da sua vida. Se necessário agora, peça perdão, diga: eu peço perdão, me perdoa, em nome de Jesus. Bendita será a minha casa, benditos serão os meus filhos, e Deus engrandecerá. Eu estou sentindo Deus aqui. E eu vou falar algo mais forte aqui. Quando isso começar a acontecer, vem as coisas materiais sobre a sua vida. Eu aprendi com o seu bispo que aquilo que estiver em primeiro lugar na sua vida trará consigo todas as outras coisas. Busque em primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Segunda coisa, ainda tem gente viva aqui, diga amém. Essa semana, faça cartinhas, manda WhatsApp, faça algo que você nunca fez. Se porte do jeito que você nunca portou. Se precisar pedir perdão, peça perdão, abra a boca, se declara, fala. Porque um amor não expressado é um amor inexistente. Um amor não expressado é um amor inexistente. E eu posso falar para você: o amor cura, o amor sara, o amor abençoa, o amor levanta, o amor quebra, o amor derrota o inferno, o amor derrota Satanás. Foi lido aqui no teu... O pastor Eliezer leu: o amor jamais acaba. Segunda coisa, verso 4 ao 6. Ainda tem famílias vivas aqui, digam amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Haviam em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Uma segunda característica de uma casa cheia do Espírito Santo: tem respeito à individualidade. Quem está vivo aqui, diga amém. Ali não importa se estavam judeus, ou italianos, ou alemães, ou de outras terras. Eu estou contextualizando aqui. Havia, escuta isso que é importante, havia respeito à individualidade. Respeito é um comportamento. Respeito é algo que eu devo ao outro. Aliás, depois que eu descobri que, se alguém perguntar para mim: quem morre, você ou sua esposa? Depois que eu descobri que é eu que tenho que morrer, eu fiquei muito quebrantado. A coisa é séria. As mulheres sejam mas Jesus não falou para a mulher amar. Jesus falou para a mulher ser submissa. Mas Jesus falou assim: amem a vossa esposa como eu amei vocês e se entreguei por vocês. Ou seja, o homem, ele ama a ponto dele morrer. E eu estava vindo agora, olhando para ela do meu lado, diante do Senhor, e pensando: eu prefiro morrer do que perder ela. E eu já combinei com ela. Eu vi um casal em Americana morrer, e depois o marido morreu, e depois de 17 horas a esposa morreu também, porque não ia aguentar conviver sem ele. Era jogador de futebol, 68 anos, ele morreu de infarto fulminante, e depois de 17 horas ela não aguentou, chorou tanto, que depois de 17 horas ela morreu. Escute isso: respeito à individualidade. Respeitar gera entendimento, respeitar impõe limites, isso forma caráter. Cadê glória a Deus aqui? Respeitar a individualidade sem sufocar, sem acusar, sem cobrar, isso gera companheirismo.
Não vamos ter mais acusação dentro de casa. Quem está me ouvindo aqui? Você fez, você... Não, acusador só tem um. Ele não precisa mais de ajuda. Você não nasceu para acusar, você nasceu para abençoar. Filho, você é abençoado. Marido, você é abençoado. Esposa, você é abençoada. Casa, você é abençoada. Salário, você é abençoado. Ei, essa casa é cheia da graça. Eu posso ouvir glória a Deus, eu posso ouvir aleluia. Faz toda a diferença, respeito. Cada um tem que respeitar o outro, pois é assim que se constrói uma casa cheia do Espírito Santo. Nada é mais desprezível que o respeito baseado no medo e na imposição. A autoridade não é o quanto você grita, a autoridade é o quanto você implanta a palavra de Deus dentro da sua casa. Alguém está me ouvindo aqui? Meus filhos foram criados desse jeito. Aí eu passava para eles: você quer ir em tal lugar? Eu não brigava, não ficava agredindo. A palavra de Deus declara isso. O compromisso é teu. Se você for, é você que vai receber ou não. Aí ia para o quarto, chorava e vinha para mim e falava assim: pai, eu não vou. Aquele lugar não é para mim. Eu não vou viver isso, não vou fazer isso. Quem sabe está na hora de você respeitar a geração Z que estão falando agora, não vai ficar encurvada diante da tecnologia. Nossos filhos não foram criados para serem encurvados. Levanta a tua mão, pelo amor do Senhor Deus. Nossos filhos são herança do Senhor, igreja. Eu não sei o que você ouviu aqui esses dias, mas eu preciso declarar: esse filho é herança do Senhor para você. É para você criá-lo bem, é para você amá-lo, é para você respeitá-lo. E eu quero dizer essa palavra: vem um derramar do Espírito Santo sobre os nossos filhos. Aqueles que concordam, digam amém, aplauda bem forte ao Senhor. Tem respeito à individualidade. O que é isso, pastor? Eu vou para o terceiro e último tópico que eu termino aqui. Os seus defeitos preenchem as qualidades dele, preenchem os seus defeitos. E as suas qualidades preenchem os defeitos dele. Não briga mais por causa disso, pelo amor de Deus. Tem que ter alegria nessa coisa, tem que ter a presença de Deus nessa coisa. Gente, nós não somos religiosos escondidos atrás de uma porta. Nós somos cristãos, cheios do Espírito Santo, vivendo um pedaço do céu. E eu termino aqui versos 5 e 6. O verso 5 e 6 desse texto diz exatamente essas palavras. Havia em Jerusalém judeus piedosos, que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Olha que coisa gostosa, a casa que o Espírito Santo enche, tem união. Diga comigo, união. Diga mais forte, união. Diga, tem boa comunicação e tem entendimento. Se você não guardar nada hoje à noite, guarda essa coisa aqui. O seu maior milagre está a um entendimento entre você e a sua família. Vou falar de novo. O seu milagre maior que você espera está a uma boa comunicação com a sua família. Sabe o que o inimigo faz? Tem um salmo que diz isso. Que ele fica no meio de uma família, pegando uma palavra, distorcer a palavra para a palavra chegar totalmente contrário no ouvido ou no coração do outro. Não quero, não gosto, não vou fazer. Que legal isso. Boa comunicação. Nós estamos na era da informação, gente. Nós estamos bombardeados por informações. A nossa mente estão dizendo que até 2030 a IA, robô, vai dominar o mundo, tomar conta do ser humano. Isso é muito grave, pelo amor de Deus. Eu vou falar isso de novo. Até 2030, 5 anos, 4 anos e meio. Aí, você já abriu lá? ChatGPT, faz a pergunta que você quiser e você vai receber o que você quiser de volta. O ser humano não está mais querendo trabalhar, não está mais querendo se envolver. Elon Musk já vai colocar robô para trabalhar. Pensa comigo. Colocar robô no lugar do ser humano. Não tem sentimento, não tem vida, não tem união, não tem alegria, não tem comunhão.
Deus nunca vai encher um robô do Espírito Santo. Aliás, sabe por que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Porque Deus não abençoa a prótese, Deus abençoa membro. Ai, 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 ai. Eu vou falar de novo. Alguém está me ouvindo aqui? Diga amém. Sabe por que nós estamos aqui na igreja? Porque nós somos o corpo de Cristo, nós não somos prótese. Prótese não tem vida. Eu não posso tirar uma parte do corpo. O Espírito Santo se derrama como no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos. Ah, como é bom e agradável uma casa quebrantada, unida, cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Eu vou terminar aqui. Tinha gente mal nesse texto. Judeus religiosos. Sabe quem que mata os judeus lá em Israel? Você não foi? Deus vai te dar uma viagem linda para lá, próxima dessa igreja. Vai 40. A próxima viagem você vai, em nome de Jesus. Deus vai te dar recurso, Deus vai abençoar, vai que a viagem paga, tudo em ordem. Sabe quem que quer matar lá? Os religiosos. Quer explodir, quer arrancar o cérebro para fora. É os religiosos que querem matar. Você crê nisso? Olha que coisa louca. Havia gente mal nesse lugar, gente ruim nesse lugar, gente de todo lado. Mas uma boa comunicação trouxe quebrantamento. E o Espírito Santo traz boa comunicação. Traz fala. Tudo aquilo que não se fala não é inteligível. Tudo aquilo que não é expressado não se colhe frutos. Palavras são como sementes. Falou, vai cair numa boa terra e vai germinar a 30, 60 e até a 90. Alguém está aqui para receber essa palavra? Então eu quero declarar, de hoje em diante, a gente vai parar de falar na rua. Obrigado, por gentileza. E a gente vai falar em casa. Obrigado por isso. Vou ajudar você a fazer aquilo. Conta comigo, estamos juntos, somos um só. E eu vou terminar com isso. Eu fui pregar em Santarém. Me colocaram dentro de um barco e me levaram no encontro do rio Tapajós e do rio Negro. Vem aquelas águas dos dois lados. E aquela água fica andando e não se mistura. Que coisa incrível. E o barco andou, e andou, e andou, e andou, e andou. Aí, de repente, o cara do barco falou assim: olha o mistério. Quando as águas começam a se misturar, pastor, eles se tornam o rio maior que o mundo já pôde ter, o rio Amazonas. Você sabia disso? Porque separados, eles têm pouca vida. Mas quando se unem, eles se tornam o maior rio da história. Separados, sem boa comunicação, cada um vai para um lado. Mas unido, vive tudo o que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar com você hoje. O texto diz: encheu toda a casa. Olha que delícia, ó. Para falar esse nome eu tinha que lavar a boca com soda cáustica aqui. Escovão de ferro. Espírito Santo. Quiseram um nome. Vem, Senhor, vem trazendo quebrantamento, Senhor. Vem fazendo o perdão ser liberado, o coração ser trabalhado, a dureza. Ah, Senhor, nós e as nossas durezas, nós e as nossas posturas, nós que fomos ensinados por familiares, por gente, por outras pessoas, a gente tem essa coisa de confiar mais na palavra dos outros do que na tua, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, convida Ele agora, convida. Abrimos a porta da nossa casa, abrimos a porta do nosso ser. Entra, Senhor, és o convidado de honra, és o convidado especial. Entra, Senhor, e enche toda a casa. E quando a casa estiver cheia, não haverá mais espaço para nada. Se coloque de pé, por gentileza. Posso pedir para você agora abraçar a tua família, abraçar os teus, sua esposa, seu marido, seus filhos estão aqui. Abraça os teus, abraça. Escute isso, escute. Eu prego o evangelho há 37 anos, para 38. Por ser cigano, o
pessoal me convidava, vem dar testemunho aqui, eu ia. Eu vi tantos milagres, tantas coisas. Eu vi tanta gente. Eu fui na Argentina, vi 14 aleijados levantando da cadeira de rodas. Lá em Mar del Plata eu vi um menino que tinha a perna esquerda mais curta que a direita, a perna dele chegando, pastor Leandro, a perna dele normal como a outra. Eu fui em outro lugar, vi um menino, nasceu prematuro de 5 meses, o pai rico, milionário, descobriu que o menino era cego. O menino tinha 8 anos e o globo ocular dele não nasceu. Levou ele para Houston, Texas, nos Estados Unidos, no melhor campo de medicina para os olhos. E lá o médico disse: seu filho nunca vai enxergar. Mas naquela noite, quando aquele missionário da Suécia orou, a bola preta do olho começou a aparecer aqui perto do olho. É fantástico. Estava pregando com o Lília em Campinas, um menino nasceu com o pezinho torto, e no meio do culto começou a chover e deu granizo, e naquela hora aquele menino, o pé dele ficou reto como o outro normal. Na hora que a gente começou a orar, mas nem se ouvia orar. Mas eu nunca vi um milagre tão grande nesses 38 para 40 anos, como uma família reunida, falando 3 ou 4 palavras: como você é importante para mim, como eu amo você, me perdoa. Olha que palavra poderosa, me perdoa. Então fica de pé agora, nos ministra, nos ministra. Abraça os teus, abraça. Pelo campus online, onde você estiver agora, abraça os teus aí, abraça os teus, abraça.